Boa noite a todos. Estamos começando hoje com o terceiro ciclo de palestras tributárias virtuais da região metropolitana de Fortaleza e AESA sobre as atualidades tributárias. Trazemos hoje o tema: o que esperar da relação fisco-contribuinte pós-Covid-19? E para essa fala, traremos os palestrantes: professora Denise Lucena Cavalcante, procuradora da Fazenda Nacional, professora doutora titular da UFC e do IBET. Seja muito bem-vinda, professora Denise. Obrigada, boa noite, Janaína. Boa noite a todos. Sim, eu já estamos começando. Ah, tá, desculpa. Eu vou fazer as apresentações. Ah, tá, 1 a 1, né? Tá ok. A outra palestrante da noite, teremos a professora Fernanda Pacobaíba, professora doutora do IBET, de diversas outras pós-graduações, e a primeira mulher a ser a secretária da Fazenda do Estado do Ceará. Seja muito bem-vinda, secretária. Boa noite. Boa noite, Janaína. Boa noite aos demais colegas aqui que me ladeiam, em especial a professora Denise. Não me de quem cumprimento todas as pessoas aí no YouTube, professora. O outro palestrante da noite, teremos o professor Carlos Sintra, advogado, professor doutor do IBET, da UFC e da Unicristo. Seja muito bem-vindo, professor Carlos Sintra. Boa noite, Janaína, professora Denise, professora Fernanda, amiga Eliezer e aos que estão prestigiando esse webinar. Estamos aqui ansiosos para ouvir os demais expositores, tá certo? E trocar algumas ideias relativamente ao tema proposto. O próximo palestrante será o professor Eliezer Pinheiro, contador, consultor tributário e membro honorário da Comissão de Tributário da região metropolitana de Fortaleza. Que honra, professor, ter o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Janaína. É um prazer imenso estar aqui do lado da Fernanda, minha amiga Fernanda. É um prazer imenso. A Cefaz ganhou muito termos a primeira secretária mulher. Isso é uma honra muito grande para o Estado. É um empoderamento muito grande, tanto ela como a doutora Denise Lucena, que é referência no Estado, e o meu amigo Carlos Sintra, que também foi fazendário, né? Não foi colocado no currículo dele, é que ele também foi fazendário na minha época, e aí teve aí a sorte, aposentou. Eu me aposentei, ele não, antes de se aposentar, saiu logo, e aí é referência aqui no direito no Estado. É um prazer imenso estar com vocês todos aqui essa noite. Ok, muito obrigada. E já iniciando a nossa palestra, eu gostaria de falar com a professora Denise Lucena. Professora, nesse momento de transição, de retomada da economia, como fica a questão dialógica do contribuinte com a União Federal? Bom, boa noite a todos. Obrigada, Janaína, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão difícil, né? A gente não sabe nem por onde começar. Eu acho curioso, quando eu venho falar sobre isso, e pergunta quais são as perspectivas, e eu não sei. O que espera? Não sei. Então, vou falar tanto aqui, não sei, não tenho a menor ideia, porque, enfim, estamos no meio de uma turbulência, um vendaval, e como diz a boa prática, bom, meu marido é navegador e adora repetir essa frase e eu costumo usar na minha vida. Ele diz que quando os ventos estão turbulentos e fortes, você baixa as velas e espera, né? Então, assim, eu acho que o momento é esperar. Mas aí a questão, como vamos esperar, não é isso? E não dá para ficar de mãos atadas. Então, nesse contexto, Janaína, que você me pergunta do diálogo, começa logo uma grande novidade, esse diálogo aqui. Esse já é o primeiro passo que acelerou essa pandemia, acelerou toda essa evolução tecnológica. Nós tivemos da noite para o dia a ter que aprender a conviver com esse espaço, a falar nesse espaçozinho aqui de 2 palmos, isso muda muito, e os canais nós temos que aprimorar muito esses canais de comunicação, agora online. No âmbito federal, até que isso foi de uma forma, chegou numa época que nós estávamos mais bem preparados. De uma certa forma, o governo federal sempre foi referência em tecnologia. Só para a gente ter uma ideia, desde 97, que nós começamos com a declaração do imposto de renda via disquete, ninguém nem sabia o que era isso.
E eu me lembro bem, nessa época, eu trabalhava nos projetos de transição, a Procuradoria sempre esteve do lado da Receita Federal, os dois órgãos integrando o Ministério da Fazenda, e nessa época eu, bem mais jovem, trabalhava na transição. E era curioso, era difícil falar sobre tecnologia em 97. Imagine hoje, ainda temos alguns óbices. Mas como desde 97 fomos o primeiro país do mundo a apresentar, só para se ter ideia, tem muita coisa ruim, mas umas coisas positivas, né? Nós fomos o primeiro país do mundo a entregar a declaração de imposto de renda via disquete. Nem os americanos acreditavam que isso era possível. Aí, logo em seguida, em 98, nós ganhamos o prêmio de governança digital pela Receita Federal. Então, não há como negar que, nesse tocante, o Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, sempre foi uma ilha de excelência em termos de tecnologia. E, desde então, estou falando de 97, imagine isso agora, passado mais de 20 anos, em matéria de tecnologia, na estrutura, no âmbito federal, nós já estávamos indo muito bem, nós já migramos praticamente todos os processos para via eletrônica, os pedidos, o atendimento ao contribuinte, o ICAC, que é o atendimento ao contribuinte e o atendimento ao cidadão digital, tudo isso já estava funcionando. Evidentemente que tudo isso era opcional, ou seja, o Ministério da Economia estava bem à frente, mas sempre teve a opção para o contribuinte, que aí a gente tem que discutir isso, o excluído digital. Evidente que nem todo mundo tem computador de ponta, nem todo mundo tem internet suficiente. Há mais de 15 anos, nós montamos, na época, o chamadas Ilhas Digitais, que eram espaços lá no... Eu vou dar um exemplo aqui do Ceará, mas isso foi no âmbito federal, em todo o Brasil. Mas na Procuradoria, por exemplo, na sede do Ministério da Fazenda, ali na Aldeota, naquele prédio embaixo já tínhamos as ilhas digitais. O contribuinte chegava e ali poderia entregar sua declaração via disquete, depois ele podia entrar num terminal de computador, tudo isso para dar acesso e um acesso digital a essas pessoas chamadas, na década de 90, os excluídos digitais. Mas agora a gente já está falando aqui no século XXI, ano 2020. Então, quando vem essa pandemia, agora em março, só para contextualizar, que nós já estávamos relativamente online. A Procuradoria já tinha há algum tempo o atendimento online, a Receita Federal também, já havíamos migrado 100% para a declaração do imposto de renda, que essa alcança o cidadão comum, também online. Então, a nossa estrutura, digamos, preparado para a pandemia, ninguém estava, claro que ninguém estava, mas em termos funcionais de sistema de governança digital, e aí eu respondo que você me pergunta sobre esse novo diálogo, nós já tínhamos uma estrutura. Eu não sei como está sendo no âmbito do Estado, do Ceará, a Fernanda vai saber isso bem melhor do que eu, com certeza bem melhor do que dos municípios. Então, assim, o que eu quero deixar claro é que nós temos que separar, o Brasil é muito grande e não dá para comparar a estrutura federal com a estadual e muito menos com as mais de 5.000 administrações municipais no país. Então, deve estar um caos maior nesses locais. Mas no âmbito federal, não. Esse diálogo permaneceu. Quando veio a pandemia em março, claro que fomos aquela coisa surpreendente, recuamos sem saber muito bem o que fazer, mas demos continuidade. Então, os atendimentos continuaram, todos nós estamos hoje ainda em casa, a Procuradoria está 100% ainda em isolamento, mas desde a pandemia nunca paramos as nossas atividades. Todos os processos continuam, os atendimentos ao contribuinte continuam. Claro que aqui algum advogado já deve estar falando, mas eu fiz um requerimento que não foi respondido. Algumas questões pontuais, como sempre, tiveram, mas o fato é que nós não paramos nesse diálogo. E no âmbito da justiça, tirando o período de suspensão dos prazos, atendemos todos os processos. Então, dessa forma, dessa comunicação, eu acredito que na estrutura do governo federal, da Justiça Federal e da própria Procuradoria, talvez nós estivéssemos mais bem preparados nesse sentido, em termos de tecnologia só, mas as demandas continuam e o nosso diálogo permaneceu o mesmo. Continuamos atendendo a todos da forma que já tínhamos antes. E já era o atendimento, é curioso, Janaína, o atendimento presencial já era bem pequeno. Há mais de 2, 3 anos, olha, eu não recebo um processo físico, eu sou do acompanhamento especial, da defesa
da União, especificamente das ações de grande porte, né? Porque das menores, a execução tem muito processo físico. Mas eu que estou nesse acompanhamento especial, eu acho que tem mais de 2 anos que eu não tenho um processo físico. Já tinha tudo migrado para o processo eletrônico. Então, esse diálogo permanece muito bem nessa comunicação eletrônica. Claro que na medida do possível, porque isso não foi programado, né? Não estamos no ponto da perfeição, muito longe, porque acelerou um processo e está sendo uma experiência agora de algo que talvez fosse se implantar 100% daqui a 5, 6, 10 anos, nem sei, porque não depende só da estrutura do governo, depende da estrutura do cidadão. Então, eu só digo, do lado de cá, nós estamos prontos para receber o diálogo. Agora, eu não sei como o cidadão consegue fazer esse diálogo sem equipamento, sem internet, sem computador compatível para poder arcar com esse novo tempo, né? E cuja previsão de fim não temos a menor ideia. Aí vai depender do governo, vai depender da prefeitura e de como tudo isso vai dar continuidade. Mas, no âmbito da Procuradoria, a mensagem que eu tenho aqui é que estamos lá respondendo tudo do mesmo jeito no acesso virtual do cidadão. É isso, e eu fico à disposição de alguma questão. Ok, professora Denise, muito obrigada. Professora Fernanda, gostaria de iniciar aqui lhe parabenizando, né, pela gestão e conduta modelar que a senhora teve até agora, né, diante de toda essa crise, dessa pandemia, né, sempre trazendo um diálogo muito próximo ao contribuinte, inclusive colocando o seu telefone pessoal, né, em todas as postagens, se alguém tivesse algum problema, né, podia contar com a senhora, e o que foi muito positivo para a gente, né, para mim, para a professora Denise e para todas as mulheres que atuam na sua esfera de trabalho ou política, porque mostrou uma excelente liderança no momento de crise, né? E fazendo com que, dentro do caos, a gente tivesse um pouco de segurança de saber que nós podíamos ter um apoio, né? E tentar sair daquilo, como estamos já no momento agora, já no segundo momento, né? De transição, já agora de retomada econômica. E, assim, nesse momento, eu queria saber o que é que o fisco estadual tem para nós, contribuintes e advogados, professora. Boa noite. Boa noite, obrigada aí pelas referências elogiosas, tá, Janaína? Muito obrigada, realmente. A semelhança do que a professora Denise falou, a Cefaz do Ceará, desde o dia 16 de março, que é quando o governador decreta emergência em saúde, né, que é um passo que veio antes da decretação da calamidade pública, a nossa secretaria ela não parou de forma nenhuma, pelo contrário, gente, está um ambiente assoberbado para todos os lados, porque, de fato, dispunhamos de uma série de coisas a serem resolvidas, e a impressão que eu tenho é que o mundo desabou, né? Então, ele desabou em todas as vertentes aí, e tem sido bastante desafiador para a gente. A nossa Secretaria da Fazenda também é uma secretaria já muito internalizada em processos de inovação. O Estado do Ceará, pela segunda vez consecutiva, é o case que lidera o Profisco, né, que é um regime de parceria via financiamento do BID, e que ele, justamente pelo fato do Estado do Ceará ser um estado que se destaca na implantação de soluções inovadoras, Eliese acompanhou aí o Profisco 1, sabe do salto de qualidade que a gente dá cada vez que tem um programa desse, e foi um presente, né, ter no início da gestão o início com o Profisco 2. Olha, eu diria que os estados, eles têm um componente diferenciado, primeiro porque a forma para lidar com a crise ela é um pouco diferente da União. Por quê? Porque nós não temos possibilidades, por exemplo, de nos endividar, de fazer qualquer tipo de operação de crédito para bancar o custeio do Estado, não existe isso. Nós não controlamos câmbio, nós não temos contingência de reservas cambiais em dólar, nós não temos nada disso. Eu gosto de falar de uma forma simples, que o Estado do Ceará é semelhante à situação minha ou sua, Janaína, tem uma conta.
Aquela conta tem 5 mil reais, se você gastar 10, alguém vai ficar sem receber. Então, a gente fica numa situação realmente, a gente ficou especialmente, enquanto não se chegou, não se definiu o auxílio financeiro, né, que foi definido com a Lei Complementar 173, no final do mês de maio, com a primeira parcela caindo apenas em junho. Então, você imagina, num período pandêmico, a confusão que era desde março, com gastos superlativos de saúde, a gente precisando bancar esses gastos, precisando comprar uma série de coisas em emergência, tá? E o Estado do Ceará até agora já conseguiu, né, trazer para o Brasil 500 dos nossos respiradores comprados diretamente de uma empresa chinesa, não foi por intermediário. O Estado do Ceará trouxe várias toneladas também de produtos, então foi uma loucura, né? No sentido assim, para dizer o mínimo. Mas eu acho que, frente a essas dificuldades que a gente tem hoje de gestão do Tesouro, que por conta, logicamente, da queda de arrecadação, nós tivemos quedas de arrecadação bastante graves, especialmente nos meses de abril e de maio. Abril, para você ter noção, nós tivemos uma queda do ICMS da ordem de 26%. E maio, nós tivemos uma queda do ICMS da ordem de 38%, a principal fonte de arrecadação do Estado. E isso sem receber nem um centavo do auxílio financeiro da União, que só chegou em junho. Então, assim, realmente foi algo bastante, tem sido algo bastante desafiador. Mesmo com todo esse panorama, né, o Estado do Ceará, há cerca de uns 20 dias, 15 dias, nós conscientes de que precisamos, o Estado, mais do que nunca, ele precisa assumir essa liderança, ou então, eu diria, essa governança, melhor dizendo. Acho que esse mundo que aí se avizinha, ele não é um mundo mais de ícones, está muito claro que a noção do fulano, da fulanização, no sentido de realizar processos, essa é uma liderança que vai junto com a vaidade de quem a tinha, né? Nós precisamos realmente aprender a trabalhar em rede, nós precisamos trabalhar no sentido de governança, e nessa governança tem o papel público, o poder público tem um papel fundamental, mas os empresários têm um papel fundamental, os setores estruturados de representantes de classe OAB, o CRC, Corecon, eles também têm o seu papel, nós temos os cidadãos que precisam ser ouvidos e conectados nesse processo, então a gente precisa realmente reaprender a viver. Tem uma preocupação muito grande e venho trabalhando isso na cultura da Cefaz. Tradicionalmente, o poder público ele é muito hábil em dar as soluções e, muitas das vezes, ele acredita que está fazendo a melhor coisa. E, às vezes, aquela solução que é dada não é a solução, muitas vezes, por exemplo, que o cidadão espera. Então, esse diálogo que nós prestigiamos bastante, ele tem sido evidenciado especialmente a partir do ano passado, com a criação do Conselho de Defesa dos Contribuintes, de que o Eliés é parte, é nosso secretário lá no CONDECON, né, Eliés, com assento aí de CRC, e que é um ambiente que fez surgir, sim, esse pacote de 23 medidas que foram anunciadas pelo governador, medidas que visam, num impacto, eu diria, relevante, amenizar o fluxo. A União Federal já havia encaminhado uma medida nesse sentido de postergação de pagamento de tributos federais. Nós não tínhamos a possibilidade de encaminhar qualquer medida dessa antes de visualizarmos o auxílio financeiro. Afinal, longe de vivermos apenas uma crise da saúde, nós vivemos uma crise grave econômica e, pior, uma crise política. E aí uma crise política que muitas vezes você perde a racionalidade e aí nós precisávamos ter muita certeza de que essa ajuda para os estados viria. Veio para o estado do Ceará num tom muito fraco. Inclusive, tem uma entrevista brilhante hoje no Jornal O Povo, a Irina, acho que é Irina, a repórter do Jornal O Povo, entrevistou hoje o professor José Afonso, que disse exatamente o que tenham falado nas lives. O estado do Ceará, que tem sido um modelo de sustentabilidade fiscal, foi prejudicado em, mais uma vez, você ter uma legislação que vem de apoio aos estados e que trata os estados de forma totalmente desconexa. Poucos estados, o estado do Ceará foi dos estados na federação que tiveram maior queda de ICMS e vão receber esse auxílio financeiro tal qual de outros estados que tiveram queda de 5%.
Então, assim, é muito injusto. O estado do Ceará ficou em último lugar per capita na ajuda do governo federal. Então, isso realmente me tira o sono e me deixa indignada quando, tradicionalmente, as mesmas unidades da federação, que não têm o mesmo rigor que o Ceará tem, muitas vezes, num pacote como esse, se acham, eu diria assim, beneficiados em detrimento daqueles estados que vem realizando essa tarefa de casa de hoje. Então, o Fernando não está inventando isso. Eu já venho de uma cultura. Meu desafio hoje é de que forma, em tempo de crise, a gente mantém aquilo, de que forma, em tempo de crise, a gente mantém aquilo que, para o estado do Ceará, já é um valor. Então, assim, eu diria que temos uma permissividade muito grande no sentido de dialogar, e eu acho que um diálogo franco, né, tal qual Paulo Freire indica, né, um diálogo em que você verdadeiramente escute e você faça uma escuta que eu diria diligente e que troque essas ideias, e é com base nele, né, que eu encerro aqui esse primeiro momento, porque esse ambiente, como a professora Denise fala, é um ambiente realmente inovador no sentido dessas conexões, está muito mais fácil a gente se conectar, e eu acho que está muito mais simples e evidente a necessidade de que, de fato, nós dialoguemos mais sobre federalismo fiscal, que a gente dialogue mais no tocante à transparência, no tocante a mecanismos justos, né, de equilíbrio das finanças do país. E o tributário está no meio de tudo isso, né? Obrigada, professora Fernanda. Nossas musas falaram agora do direito tributário, professora Denise e professora Fernanda. Eu gostaria de informar que a nossa palestra, que seria hoje às 20 horas, do professor Paulo de Barros Carvalho, por questões pessoais do professor, será remarcada para o dia 27 de julho, às 18 horas, com o mesmo tema e o mesmo canal do YouTube, já confirmado por ele, será agora dia 27 de julho, às 18 horas, portanto, o nosso encerramento será dia 27 de julho, às 18 horas, nesse mesmo local de link de YouTube, tá ok? Professor Carlos Sintra. Boa noite. Prezado e nobre professor, o que podemos esperar dessa relação nas esferas judiciária e legislativa, da relação do fisco e do contribuinte? Muito bem. Boa noite, Janaína. Eu também vou, assim como as que me antecederam, vou tentar ser objetivo para que reste tempo para que nós tenhamos a chance de debater algumas questões. Eu vou pegar de empréstimo o que a doutora Fernanda disse, no que diz respeito aos múltiplos efeitos que essa pandemia trouxeram, não somente para o fisco, como para os contribuintes. Para o fisco, essas dificuldades econômicas, a escassez de recursos advinda da retração na economia, da redução na queda da arrecadação, entre outros efeitos, tá certo? Certamente determinará que o fisco adote determinadas posturas. Do lado dos contribuintes, igualmente, as dificuldades, e aí a doutora Fernanda lembrou bem, que nos meses iniciais, muitos deles ficaram sem poder funcionar, e isso lhes trouxe dificuldades que não vão se interromper, tá certo? Com essa retomada agora, que vai ser uma retomada lenta, gradual, de modo que nos polos da relação fisco-contribuinte, nós vamos ter ambos com razões, com sobradas razões, para que cada um tente, nesse momento de dificuldade, defender aquilo, tá certo, que lhes interesse. Eu tenho conversado com algumas pessoas e dito que é preciso que ambas as partes tenham sensibilidade e razoabilidade. No escritório, nós recebemos contribuintes alegando óbices mais diversos para prosseguir com suas atividades e dizendo que esperam que o fisco, de um modo geral, não só o estadual, mas o federal e o municipal, criem condições para que eles possam retomar suas atividades, de sorte a que a normalidade, o quanto antes, venha à tona. Ao mesmo tempo, eu digo a eles que o fisco, na posição oposta, e a doutora Fernanda foi muito sincera, como é de praxe, em dizer que o fisco tem limites. O Estado do Ceará sempre atuou, já de algum tempo, com muita responsabilidade fiscal. E aí não há que se esperar, tá certo, benesses irresponsáveis num momento como esse. É quimera imaginar
que no âmbito estadual, no âmbito federal ou no âmbito municipal haja milagre, haja qualquer fórmula mágica no que diz respeito, por exemplo, à redução de tributo. O que tem havido, e aqui é preciso que se enalteça, aí eu vou me reportar ao âmbito estadual, onde eu atuo mais recentemente de perto, é que tem havido no âmbito estadual a sensibilidade para criar condições, normalmente para aqueles contribuintes menores, para que eles possam, como eu já falei, no menor espaço de tempo possível, cumprir com suas obrigações. Mas, de fato, é desafiador. Você falou legislativo e judiciário. Na pauta do legislativo, somente no legislativo federal, existem temas aí que não sei se há espaço político, e a doutora Fernanda foi mais uma vez feliz ao evidenciar a existência de uma crise política, e eu não sei se há espaço para tratar desses temas no ambiente de Covid, que ainda tanto assusta a população. Levando a despeito dessa flexibilização que já se inicia não só aqui nas nossas praças, mas no Brasil de um modo geral. Então, discutir reforma tributária, que é algo que todo mundo ansia, num ambiente como esse, me causa uma certa preocupação. Discutir tributação de dividendo, que é algo também que até dias atrás estava na ordem do dia, é algo que também parece que é plausível. Eu não tenho prevenção com relação a esse debate, tá certo? Mas é preciso que, no momento atual, se avalie se o ambiente é propício a esse tipo de debate. Discutir tributação de banco, discutir imposto sobre grandes fortunas. Existem alguns temas que, até então, vinham ocupando, tá certo, a agenda do Legislativo, que eu não sei se tratá-los no momento atual, tá certo, é oportuno. Eu receio que, especificamente com relação à reforma tributária, que o debate não seja aquele que assegure a estados e municípios a autonomia financeira de que eles necessitam para fazer frente às necessidades que lhes são próprias. No judiciário, eu suponho que o judiciário, num momento como esse, deve agir também com a devida prudência. Não, ao meu ver, não deve, tá certo, se distanciar daquilo que preceitua o direito sob o argumento imediato de que o fisco está com essa ou aquela dificuldade, ou que o contribuinte está com essa ou aquela dificuldade. Eu acho que essas razões devem ser muito bem ponderadas pelo judiciário por ocasião do enfrentamento de questões concretas, para evitar que contribuintes que tenham direitos líquidos e certos sejam prejudicados sob o argumento de que o fisco está numa situação difícil, ou que o fisco, tá certo, tenha também atropelado aquele direito subjetivo dele, direito a receber determinado crédito tributário, sob o pretexto de que o contribuinte está nessa ou naquela dificuldade. Obviamente que não há como negar que esse Estado influenciará e certamente influencia as tomadas de decisão por parte do Poder Judiciário. Nós temos um exemplo aí de uma questão federal que está na ordem do dia, que é o debate da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que deveria ter sido julgado lá no pico da pandemia, foi postergado, ninguém sabe para quando, matéria que o Supremo já havia decidido, a União está em sede de embargos debatendo, tá certo, uma modulação de efeito, algum outro aspecto periférico, mas vejam, alguns contribuintes ansiam pelo desfecho dessa questão, que já não é recente. E aí parece que é preciso que o Poder Judiciário, tá certo, atue de modo prudente, de modo cauteloso, como eu já falei, para não assumir posições a priorísticas, porque, como eu disse, os polos fisco e contribuinte, ambos estão fragilizados, tá certo? Eu queria, antes de terminar, até já deixar, porque certamente a palavra vai ser retornada à professora Fernanda, à professora Denise, porque eu me animei muito com a fala de ambas no que diz respeito à possibilidade de se estabelecer, de se facilitar essa interação contribuinte e fisco, mormente nesse momento de dificuldade. Eu sei que a professora Fernanda é um entusiasta de novas tecnologias, tá certo? E aí eu queria já, desde logo, vou até me antecipar, Janaína, deixar uma questão para a professora Fernanda, tá certo? De que modo a Secretaria da Fazenda pretende, e ela não parou de trabalhar de maneira remota, eu posso testemunhar isso, tá certo? Mas o trabalho remoto é algo que até então, a Procuradoria, eu tenho notícia, professora Denise, até para alguns colegas
lá da UFC, nossas mestrandas e doutorandas, já diziam que a previsão do trabalho remoto já existia, normatização há algum tempo. No nosso âmbito estadual, e o doutor Eliezer é testemunha, foi algo que realmente pegou, tá certo, de surpresa a administração tributária estadual. Certamente que a secretária e a equipe e os gestores, eles não perderam tempo e imediatamente criaram condições para que esse atendimento se desse, talvez não da maneira ideal, mas dentro daquilo que fosse possível. Uma questão que eu gostaria de colocar, tá certo, para a secretária, é se existe algo, porque não se sabe até quando, tá certo, esse estado de incerteza decorrente dessa pandemia, até quando ele subsistirá. Então, realmente tenho uma curiosidade, todo dia eu tenho sido provocado, secretária, acerca de saber de que modo a Secretaria da Fazenda vai institucionalizar, tá certo, o atendimento, tá certo, que eu não sei se, eu acho que durante algum tempo vai continuar remoto, talvez paulatinamente vai haver aí uma mesclagem de atendimento remoto para algum atendimento presencial. No âmbito do contencioso estadual, as sessões remotas já iniciaram. No âmbito do município, Janaína, eu confesso que eu não sei de que modo a Secretaria de Finanças vai conduzir esse assunto, mas eu queria deixar para a secretária essa questão. De que modo a Secretaria da Fazenda vai institucionalizar, tá certo, nas suas unidades menores, e aí é preciso que se criem condições, inclusive para que os servidores possam atuar, tá, de maneira eficiente. Não basta só determinar que eles cumpram esta ou aquela carga, mas eles vão ter que dar respostas satisfatórias à repartição e aos administrados. Então, essa é uma questão que eu gostaria de saber. E, por derradeiro, eu não posso perder a chance de indagar. O município, saiu hoje uma notícia, pelo menos em jornais, no sentido de que o município iria sair com um programa para facilitar a regularização de eventuais pendências fiscais. Eu tenho notícia que no âmbito estadual houve no passado algumas regras, a edição de decretos trazendo regras especiais no tocante a parcelamento, tá certo? E aí eu gostaria de deixar duas questões para a professora Fernanda e a professora Denise relacionada a essa possibilidade se discute no âmbito estadual e no âmbito federal a possibilidade da criação de condições favoráveis para a regularização de eventuais pendências, principalmente porque as dificuldades contribuintes não se encerram com essa inicial retomada. Todos nós sabemos que essa retomada ela é lenta e gradual. Há setores, como setores de bares e restaurantes, por exemplo, cuja a retomada não vai ser imediata. O setor de comércio, igualmente, de modo que eles estão ansiosos, muitos desses contribuintes estão ansiosos em saber se há a possibilidade ou há estudos dirigidos a se estabelecer via decreto ou via lei, tá certo? Condições favoráveis para que eles possam regularizar a sua situação, voltarem a ter crédito junto às instituições financeiras, enfim, e a partir daí retomarem o crescimento, que é o que nós esperamos que ocorra normalmente no nosso Estado, como a professora Fernanda disse, um Estado que foi realmente acometido de problemas os mais diversos por força dessa pandemia, que o Estado, é preciso também que se diga, então, não mediu esforços para tentar conter o avanço naquilo que estava ao alcance do Estado. Queria agradecer, Janaína, queria parabenizar a ESA pela realização de encontros como esse, além de outros que vocês já realizaram, e eu também quero me colocar à disposição para que, no segundo momento, se for o caso, possa interagir não só com os ilustres expositores, mas com alguma outra indagação que seja formulada. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Sintra. As provocações, as colocações feitas para a professora Denise e a professora Fernanda, eu peço que sejam aguardadas. E agora eu gostaria de falar com o nosso professor, membro honorário da Comissão de Direito Tributário da Região Metropolitana, porque esse evento também é da Comissão de Direito Tributário da região Metropolitana de Fortaleza, ao qual temos a honra de ter o professor Eliezer como membro honorário. Professor, como a contabilidade, como os contadores, né, eles veem os procedimentos digitais, né, essa modernização implementada
pelo Estado, seja ele estadual ou federal, nesse momento, né? E como ficam em todo esse momento de pandemia, agora essa retomada de tributação, como ficam as obrigações acessórias, né? Isso é uma questão recorrente que muitas vezes meus clientes trazem, que os meus alunos trazem, que muitas pessoas das comissões chegam para a gente perguntando. Então, como é que fica, professor Eliezer? Bem, boa noite a todos, e é um prazer falar com a Fernanda, e a bola que ela levanta em relação a algumas coisas é espetacular, porque dá oportunidade para a gente falar um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo como representante do CRC no CONDECOM, e também testemunhar do que ela falou, da vanguarda que o Ceará teve, aí eu falo isso um pouco antes, quando eu era da Cefaz, no programa de financiamento de modernização do Fisco, Profisco 1, que o Ceará, disparadamente na frente de todos os demais estados da federação, ele foi o primeiro lugar, e foi o que primeiro terminou seus projetos, e agora já retoma como primeiro lugar também no país, no Profisco 2, sempre buscando a modernização. Em relação à contabilidade, nós temos duas coisas que a gente vem trabalhando há um certo tempo. Lembrar, nesse momento da pandemia, uma das coisas que a gente teve diversas lives com a Fernanda, e em todos os momentos o CRC é muito grato, aí eu falo em nome do CRC agora, em nome do CONDECOM, em nome dos contadores, eu como vice-presidente de ação institucional tenho muito a agradecer, porque ela tentou nos atender de todas as formas. Sou testemunha de que as 23 medidas adotadas pelo governador do Estado, uma grande parte delas partiram do nosso diálogo, do diálogo que a Cefaz teve com as empresas, com as entidades, através do CONDECOM. E isso a gente agradece bastante, e aí até dá até muita força para a gente continuar dialogando, continuar buscando, o que vamos fazer nos próximos eventos, porque a gente percebeu que esse diálogo é frutífero, tem espaço para se conversar. Então, em relação à questão das obrigações acessórias que você colocou, eu tenho feito alguns vídeos ultimamente, tenho colocado algumas coisas nas minhas redes sociais, de forma ainda tímida, mas vem exatamente pontuando algumas decisões que é interessante, que partiram da Cefaz, e a partir da própria decisão da Secretaria da Fazenda de colocar o avanço, por exemplo, no momento em que a Cefaz decidiu dispensar das empresas do Simples Nacional a escrita fiscal digital, que os contadores faziam, eu diria para vocês o seguinte: os contadores, por já fazerem das empresas normais, não havia muita dificuldade para os contadores cumprir com essa obrigação acessória. Mas despertou para um outro diálogo que é muito importante, que a gente vai começar a falar cada vez mais dele, e aí eu já coloco isso como indagação para a Fernanda, que é o que eu chamo de informações redundantes. O que é isso de informação redundante? O fisco, e aí eu quero lembrar e parabenizar pelo programa Sua Nota Tem Valor, que ela lançou essa semana passada. Esse é o reflexo que eu queria mostrar nesse novo projeto de modernização em relação à obrigação acessória. O fisco já tem todas as informações do programa Sua Nota Tem Valor. Você bota o seu CPF como consumidor final nas notas fiscais, colocou seu CPF, vai lá, você consulta no smartphone e você já tem lá todas as informações, os dados daquela compra que você fez, e aí a pontuação que você vai dar, você coloca uma instituição aí para transferir, para o Estado transferir para essas instituições um percentual de valor para aquela instituição daquilo que você comprou, e você vai participar de sorteios e tudo mais. Isso aí é espetacular o que foi feito. O que já vinha sendo feito agora está sendo feito de forma virtual. O que eu venho dizendo em relação a obrigações acessórias, como o SPED do Simples Nacional, como o SPED fiscal, como o SPED contribuições da Receita Federal, doutora Denise, são informações que o fisco já possui.
ele já tem todas as notas fiscais eletrônicas de compra, todas as notas de venda, ele tem tudo. Ele não precisa de mais nada do contribuinte, a não ser os ajustes todos os meses. Que ajustes são esses? Outros créditos, outros débitos, estorno de crédito, estorno de débito, verificação de destino realmente daquela mercadoria, se é uma mercadoria para uso e consumo, se é ativo imobilizado, se é insumo, se é mercadoria para revenda. Basta que o contador entre todos os meses lá e diga essas mercadorias é para insumo, essa mercadoria para consumo, eu tenho esses créditos, eu tenho FDI. No FDI eu diria que o próprio fisco já tem essa informação, ele pode até já jogar essa informação. O que eu digo? Tanto a Receita Federal, que já faz isso de forma voluntária em relação ao imposto de renda pessoa física, onde você já tem essa informação pré-preenchida, se você quiser obter essa informação lá dentro do ECAC, da sua informação de declaração anual, de ajuste anual de imposto de renda, ela já está pronta lá, basta que você valide alguns campos e estamos encerrados. Essa mesma coisa, esse passo a mais, que é eu diria que é um avanço para os contadores, porque os contadores, eles anseiam muito fazerem contabilidade mesmo, e não fazerem o cumprimento de obrigação acessória fiscal, que é o que fazem a vida toda. Nós, enquanto eu era do fisco, pensava da mesma forma, mas o fisco exige muito cumprimento de obrigação acessória, e quando esse cumprimento era em função de documentos que apenas a empresa tinha, apenas o vendedor e o fornecedor tinham, aí fazia sentido. Eu fazia o lançamento por homologação, aguardando o fisco vir lá homologar, tinha aquele prazo de 5 anos. Eu estou dando, nessa minha fala, a minha preocupação vai bem além. Nós vamos dar um salto de mais de 50 anos no lançamento do crédito tributário. Aquele lançamento por homologação, eu estou colocando agora que será o fim dele. Nós vamos ter o ICMS como lançamento de ofício. O lançamento de ofício, a partir do momento em que o fisco, tendo essas informações, disponibiliza mensalmente e o contador apenas confirma aquele lançamento, eu diria isso tanto para a contabilidade, que vai passar a se preocupar com a contabilidade em si, e para as empresas, de um modo geral, não vai ter documentos a serem esquecidos nesse lançamento, documentos que estão lá que não são destinados àquela empresa, a empresa vai poder se manifestar dizendo eu não comprei, isso aí não é meu, e aí pode acontecer, ou então eu devolvi, coisa desse tipo. Mas o que eu vejo é que nós já temos, a partir desse momento, a partir dessa pandemia, o avanço significativo e suficiente para darmos esse salto de qualidade imenso. E eu acho que o Estado do Ceará, como foi vanguardista nesse processo todo, o ENCAT, que é o encontro dos coordenadores da administração tributária, que o Estado do Ceará sempre participou de forma muito ativa. Nós temos uma pessoa, Fernanda, na Secretaria da Fazenda, que é o Fabiano, que ele é uma figura nacional, aceita nacionalmente como um dos caras mais inteligentes dentro do cenário do ENCAT. Portanto, nós temos todas as ferramentas para avançarmos nesse processo. Esse processo já vem sendo discutido em modo piloto no Rio Grande do Sul, mas o Estado do Ceará não pode ficar de fora desse modo piloto e deve avançar para que nós tenhamos efetivamente no futuro a mudança que eu espero que seja significativa para todos. As contribuições, do modo que vem acontecer com ela, por exemplo, se vier um IBS da vida aí, que vai ser a junção de todos esses impostos sobre a produção e consumo, ou mesmo só o ICMS, mas a escrita fiscal, aquela que faz o lançamento dos impostos, tanto a nível de Estado quanto a nível federal, PIS e COFINS, IPI, isso pode ser simplificado, o fisco mandando pré-preenchido, ou então, como já definido no nome, a obrigação, ou então a escrita fiscal assistida. Eu anseio muito por isso, é uma modernização que a gente espera que aconteça com o fisco. Isso vai simplificar o processo, vai melhorar a vida do fisco, vai melhorar a vida dos contribuintes, vai melhorar a vida dos contadores. É um avanço que eu acho que a gente tem tudo para abraçá-lo, tem tudo para seguir adiante. Essa é a minha fala inicial e esperando aí o debate com as nobres debatedoras e com meu amigo Sintra. Muito prazer. Muito obrigado, Eliezer. Gostaria de informar mais uma vez que a palestra do professor Paulo de Barros Carvalho foi remarcada por ele para o dia 27 de julho, às 18 horas, nesse mesmo canal.
ok? E agora sim, o professor Sintra, ele deixou 2 questões. Professora Denise, a senhora quer começar a responder? Começo. Por favor. Sim. Bom, o professor Sintra, foi muito bem colocada essa questão do bem lembrada aqui. Eu anotei aqui a primeira questão do trabalho remoto. Na verdade, isso já está regulamentado na Procuradoria. Desde 2017, já tínhamos alguns procuradores em situações específicas, problemas de família, acompanhar marido para o exterior, alguns casos que haviam nessa época. Mas realmente não era regra. Muitos não queriam, não era para ser 100%. Com o advento da pandemia, houve uma portaria, agora, do dia 19 de março, logo agora, na época da pandemia, e que aí, sim, possibilitou que, naquela época, não seríamos todos, né, nos locais que fosse mais grave a situação, viabilizou o trabalho remoto. Agora, vai mudar muito. Inclusive, a Procuradoria, essa semana, está fazendo uma enquete perguntando e analisando isso, porque nós vivemos... Eu não tinha opinião, por exemplo, quando eu perguntava o que você acha do trabalho remoto. Eu falei, bom, eu sempre disse, não, eu gosto do meu gabinete, eu sou modelo tradicional, eu gosto de me arrumar e trabalhar. Mas, assim, eu não tinha parâmetro. E agora todos nós, sem exceção, estamos com esse parâmetro, né? Estamos entendendo o que é esse trabalho remoto, porque vivenciamos. Então, eu não tenho dúvida de que isso, quando voltarmos, não voltaremos todos. Eu acho que em todos os setores. Isso está acontecendo na iniciativa privada, várias empresas já fechando estabelecimentos, porque muitos estão no trabalho remoto, e a desconfiança que nós tínhamos, que eu falo, a minha geração, se isso era viável ou não, foi por água abaixo. Agora, seguramente, o trabalho remoto é viável, e depende da opção de cada um, né? É possível e é viável. No caso do judiciário, o nosso papel, nós advogados, eu acredito aí, o doutor Eliezer vai até me dizer, contador, talvez, também já quase tudo hoje está online, né? Mas quem atua no judiciário, no âmbito federal, já deixando claro que eu não sei o comportamento dos estados e municípios, mas aqui 100% virtual, nenhum problema, eu acho que o trabalho remoto, realmente, nós vamos ter muitos casos. E em relação à comunicação, você perguntando como que a gente trabalharia, qual seria o canal, já existe na Procuradoria, e acho que agora vai ser mais forte isso, o PGFN Regularize. Desde 2017, ele foi implantado, substituindo aquele antigo ICAC, que era a comunicação, que o PGFN Regularize é muito mais eficiente. Hoje, entrou em 2017, mas agora, 2019, 2020, nós temos procuradores destacados só para responder aquilo. Então, desde 2019, eu acompanhava a colega que trabalhava nisso especificamente, era de uma agilidade impressionante. Se entrar com a pergunta correta ali, emissão de certidão, parcelamento, agora acordos de transação, tem inúmeras atividades que podem ser feitas online, desde o ano passado. Mas agora, na pandemia, eu acho que os contribuintes perceberam isso de uma forma mais forte, porque também foram obrigados, como a gente foi obrigado a entender o trabalho remoto, o contribuinte também. E isso vai evitar uma ida desnecessária. Olha, há uns 2 anos, 2018, 2019, eu atendia alguns advogados, contadores, e o próprio contribuinte chegava na Procuradoria naquele estresse, para ir lá fisicamente era um transtorno, subir, pegar uma senha, uma dificuldade imensa, porque a burocracia do órgão estatal, a física, a gente não tem como evitar, então precisa uma senha, precisa subir, aí marca uma data online. Isso era um desperdício de energia desnecessário, e eu não sei te mensurar, porque eu não fico direto nesse atendimento, mas as pessoas que chegavam até mim por algum motivo, alguma demanda, olha, talvez 90% poderia ser resolvido online, não precisaria estar ali. Eram consultas de parcelamento, era pedido de parcelamento, era uma série de obrigações que poderiam ser feitas diretamente pelo sistema. Agora, o doutor Eliezer falou uma questão importante, o excesso de obrigações acessórias. E o senhor tem razão, a gente ainda não conseguiu avançar. Às vezes perguntam, mas por que vocês pedem tanto documento se vocês têm isso ali, né? Mas nem sempre nós temos. Eu vejo o exemplo do ICMS, base de cálculo PIS/COFINS, que o doutor Sintra lembrou bem aqui. Aquilo, olha, nós estamos agora na fase das liquidações de sentença.
aquilo é um caos porque o contribuinte entra com cálculo, nós mandamos para a Receita, alguns são cálculos antigos que não tinham o processo eletrônico, a Receita não tem todos os documentos, ela tem de 2009 para frente, e algumas questões, algum tipo de formulação não tem lá. E, às vezes, não há a conexão do sistema. Essa é a explicação que os auditores eles me dão, não sou eu que faço isso, mas quando nós transferimos o pedido do contribuinte para que a Receita faça a análise, o que eles costumam dizer é que faltam documentos e, às vezes, o sistema, a gente fala assim, mas você tem esses dados, mas em outro sistema. Infelizmente, apesar de todo o avanço, ainda não há essa ligação automática de vários sistemas que foram substituindo outros. Claro que isso não é problema do contribuinte, isso é problema nosso, de estrutura, e está sendo trabalhado para melhorar. Eu espero mesmo que a gente, com esse avanço tecnológico, nós não tenhamos mais que falar isso. Realmente, as obrigações acessórias, hoje, no campo virtual, não se justifica um excesso de demanda que se fazíamos antes. O senhor lembrou muito bem o imposto de renda pré-preenchido. Aquilo é formidável, a chance de errar é muito pequena. Então, esse modelo, ele pode e deve mesmo caminhar para a pessoa jurídica. Eu acho que isso é uma demanda mais do que justa dos contribuintes e é só uma questão de ajuste. É porque quando a gente vai para a instituição pública, tem alguns entraves, assim, nós temos que pedir o sistema, fazer uma licitação, aí não pode substituir porque tem que terminar um contrato. Tem tanto entrave burocrático que atrasa tudo isso. Mas, repito, isso não é justificativa para que a gente possa avançar rápido. E agora, na pandemia, essa forçada acelerou, nos obrigou a avançar, porque nem que a gente queira pedir o documento fisicamente para o contribuinte, a gente tem como receber. Então, agora, eu acho que isso vai ajudar um pouco, talvez o fisco parar de dar desculpas, né? Às vezes a gente dava desculpa, o sistema não comunica, eu não tenho como pedir, agora a gente está tendo que dar um jeito. Então, assim, em vários momentos a gente está vendo que está funcionando. Então, eu espero, como o senhor, como os contadores, que realmente essas obrigações acessórias, que é um grave problema do fisco, acho que em todas as instâncias a gente possa evoluir. E aqui eu só deixo aqui a lembrança, a dificuldade nossa, é porque nós estamos agora, em 2020, trabalhando em uma situação excepcional, excepcionalíssima no contexto mundial, com uma legislação de 66, uma legislação que é o Código Tributário, e vamos ver, muitíssimo bem feito, tão bem feito que foi pouquíssimo alterado nesses 50 anos. Só que agora eu estou tendo que trabalhar com uma situação que eu não programava, com uma legislação de uma época feita e de normalidade. Todas as normas do CTN foram num contexto de normalidade. E agora, isso a gente vê nas ações. Com a pandemia, só para se ter uma ideia, nós temos no Brasil cadastrado, porque muitos não foram cadastrados, hoje nós temos essa atividade do procurador, que é muito além do judiciário, de fazer o processo, a gente tem um controle de dados muito maior, até para poder melhorar tudo isso, e nós cadastramos no Brasil inteiro todas as ações que entram, mas eu não posso garantir que todas as procuradorias tiveram condição de fazer isso. Mas as que tiveram condição, no Brasil nós temos um número hoje só de ação judicial relativa a empresas pedindo postergação do pagamento do tributo devido à pandemia, mais de 7 mil ações, só citando a portaria número 12, por exemplo, de 2012, que foi uma portaria que foi feita pela Receita Federal, permitindo o elastecimento do pagamento do tributo em situação de calamidade pública. E aí os contribuintes pegam a portaria e falam, bom, é o caso. De fato, quando a gente lê a portaria, se lê sem adaptar ao momento, poderia ser o caso. Aí eu preciso toda uma construção hermenêutica para explicar, olha, em 2012, isso foi feito para atender municípios em situação de calamidade pública. Não foi feito para atender uma calamidade, uma pandemia. Não foi feito para esse contexto. E aí, felizmente, o judiciário, nessas ações, e eu digo felizmente, como cidadã, não como procuradora, o judiciário ele negou praticamente todas as liminares. Eu não tenho aqui no Ceará nenhuma liminar concedida nessas ações que pediram a postergação dos tributos. Alguns pediam remissão mesmo. E aí pedia remissão porque, olha, é uma situação excepcional e eu não posso pagar o tributo. O pleito é possível, assim, a gente pede o que o contribuinte pede o que quer pedir, mas eu não tenho como aplicar
uma remissão ou um parcelamento ou uma postergação sem uma lei que estabeleça. Então, o judiciário se conteve e não foram concedidas liminares, porque nessa situação de excepcionalidade, se o judiciário intervém, piora muito. Imagine o caos que seria duas empresas de concorrência, duas empresas do mesmo setor, se uma tivesse liminar para não pagar tributo e a outra tendo que pagar no contexto da pandemia. Já é assim no contexto antes da pandemia, né? Já temos esses casos. Imagine agora no contexto da pandemia. Então, o que se espera mesmo é que o governo consiga fazer isso de forma eficiente. Infelizmente, a secretária explicou bem aí que nós não temos só uma crise econômica, nem só uma crise de saúde pública, nós temos uma crise política, e aí, na hora que a gente fala que o governo que tem que tomar a medida que seja igual para todo mundo, no nosso contexto fica muito difícil, até de dar uma esperança do contribuinte, dizer, olha, vamos esperar que o governo resolva isso. O governo não está resolvendo nem a vida dele, né? O governo não consegue nem falar de reforma tributária, não sei nem o que vai ser mandado. Não temos um discurso unificado nem sobre medidas antes da pandemia. Não temos nem ministro da Saúde, não precisa dizer mais nada. Então, assim, é muito difícil a gente esperar e ter ânimo para isso, mas não temos outra medida. E o judiciário, a gente vai responder nessas ações da pandemia, na medida do possível, e tem sido, praticamente não temos liminares nesse tocante. Só aqui para lembrar como está o contexto, que eu acho que, como o nosso debate aqui era em torno também da Covid-19, da pandemia, então, não temos nesse contexto, até que as decisões têm sido bem unificadas no Brasil todo, e os tribunais têm confirmado. Continuamos peticionando sobre essa questão, mas sempre assim respondendo, e elas não têm, as liminares não têm seguido. Pelo menos dá um pouco de segurança jurídica para o contribuinte, para que ele não vá aquela corrida desenfreada para o judiciário resolver o que o governo não conseguiu resolver até então. Então, é mais ou menos esse o contexto. E eu acho que eram essas as questões que eu anotei aqui do professor Sintra e do doutor Eliezer, e só reforçando aqui como está a litigância em termos de ações sobre pandemia. Temos mais de 20 ações, modelos de ações assim, em relação à pandemia. Municípios querendo não pagar previdência, contribuinte querendo protelar pagamento, alguns pedindo remissão, enfim, elastecer prazos de parcelamento, várias, inúmeras ações. Então, estamos trabalhando uma a uma, mas o judiciário até que tem mantido uma coesão nas suas decisões. Ok, professora Denise. Agora a professora Fernanda, por gentileza. No tocante à pergunta do professor Carlos Sintra, é uma pergunta muito pertinente. De fato, nós não tínhamos na secretaria iniciativas relacionadas ao teletrabalho, realmente não tínhamos. Tínhamos algumas poucas no estado do Ceará, e até envolvendo outros poderes, enfim, como no caso do Tribunal de Contas, né, no Poder Legislativo e tal. Agora, já havia um movimento nosso, nós já havíamos feito algumas reuniões com a PGE no sentido de encaminhar o teletrabalho em alguma medida na Secretaria da Fazenda. A nossa Procuradoria-Geral de Estado, de fato, sempre se manifestou bem receosa, até contra mesmo essa medida, e aí não avançamos. Quando veio em março, a coisa caiu, feito um presente para a gente, e hoje eu estou muito satisfeita com o resultado desse teletrabalho dentro da Secretaria da Fazenda. Avançamos ainda mais, especialmente no sentido de controle. Hoje nós avançamos demais em setores que tradicionalmente seriam bastante refratários a isso, a questão das metas individuais e um controle bem estrito de retorno de cada um dos nossos servidores. Então, foi um grande avanço para a gente. O que é que a gente já fez? Dado que a questão do teletrabalho no estado do Ceará já está encaminhada, o decreto do governador durante todo o período da calamidade, pode ser institucionalizado o teletrabalho. Então, até 31 de dezembro, nós já temos um decreto que fortalece essa nossa tomada de decisão. Mas há cerca de 1 mês e meio, no máximo 2 meses, deve ter 1 mês mais ou menos, nós encaminhamos aí para a PGE já um decreto definitivo falando de teletrabalho na Secretaria da Fazenda, dada essa nossa experiência bem exitosa. Até veja aqui Ana Barbosa nos comentários. Sou contadora e obtive respostas e resoluções mais rápidas, tá? Inclusive, com saudade do nosso sofá, aliviada pelo sofá lá da Catherine, né, Eliezer, que ela ficava aguardando, enfim.
para a gente é um alívio muito grande mesmo. A questão do atendimento tem passado por uma revolução. Nós esperamos surgir agora, no período pós-pandêmico, com uma alternativa ao atendimento da Cefaz. De fato, nós estamos espalhados aí pelo estado do Ceará, em vários núcleos e células de atendimento, e vemos a necessidade de remodelar. Isso já está acontecendo. O problema é a velocidade de tudo isso. Não tem sido um processo fácil na Secretaria da Fazenda, mas nós já sabemos que fomos atropelados e precisaremos tomar decisões no tocante a isso. No tocante ao cutucão aí da prefeitura, do parcelamento, o estado do Ceará, a prefeitura copiou da gente, viu, professor Carlos Sintra? Nós, dentre as medidas aí que foram encaminhadas no comitê de retomada, está uma relacionada ao parcelamento dos débitos de junho e julho, aqui no estado do Ceará, em até 90 dias. Só que uma coisa que é importante, você diz, Fernando, mas só junho e julho é muito pouco e tal. Tem uma fala da professora Denise que é muito pertinente nesse momento. O âmbito de incerteza é tamanho que qualquer gestor hoje ele precisa se acostumar a tomar decisões rápidas e decisões efêmeras, decisões de curta duração. Por quê? Porque a instabilidade é muito grande. Não tem como a gente fazer disso um programa ainda. Por quê? Porque o cenário está muito instável. Até uma reunião, uma entrevista do Paulo Guedes no domingo, na CNN, ele foi muito feliz nessa fala dele, quando as pessoas falavam de projeção de PIB. Gente, tudo isso é numerologia, né? Então, assim, se você quiser tomar quer dar um direcionamento no sentido profissional, você vai ver que realmente o ambiente é muito incerto. Então, estamos fazendo essa experiência nos meses de junho e de julho. Encaminhamos, já na semana passada, porque tínhamos um prazo para a próxima reunião do CONFAS, que deve se dar aí no final do mês de julho. Já encaminhamos um refis da pandemia, né? Então, assim, tem vários débitos, especialmente de janeiro a maio, que vão estar entrando nesse refis, porque não acreditamos mais no refis aberto, incluindo vários anos e tal. Não é mais uma prática do estado do Ceará, o que não significa que não estamos abertos a tratar disso. O ambiente do CONFAS hoje é um ambiente muito próprio, apropriado para a gente tratar dessas questões aí, porque, como eu digo, muitas das pessoas, eu vejo as pessoas no meio da rua, parece que elas acabaram o coronavírus, né? O coronavírus não se acabou, mas as pessoas estão fazendo de conta que o vírus se acabou. Quando isso não acabou, não tem perspectiva para que a gente, eu diria, tenha um ar de normalidade. Em termos de PIB, nós certamente terminaremos o ano de 2020 numa situação bem difícil. 2021 não vai ser suficiente para a gente retomar os parâmetros da nossa perda. Então, assim, tem tempo para a gente conversar sobre isso e trabalhar outras perspectivas. Mas a questão do parcelamento, acho que ela precisa ir sendo colocada aí no conta-gota, sabe, professor? E o Ceará não foi só no tocante à prefeitura, não. O pacote da retomada do estado de Ceará foi o primeiro no Brasil a trazer um pacote estruturado de medidas direcionadas ao setor produtivo. Obrigado, secretária Fernanda. Temos uma colocação aqui no nosso YouTube que eu vou fazer e deixar para que todos possam contribuir, ok? É do Dr. David Lopes. Ele fala: como você pensa a questão da transação tributária de bens imóveis? E ele já faz a justificativa dele sobre a pergunta, porque é melhor receber que gastar com burocracia processual. Professora Denise. Bom, a transação, primeiro, o que eu penso, né? Eu já defendo a dação em pagamento há algum tempo. Ela entra no CTN em 2001, né? Pela lei complementar a 104, salvo engano. E demorou muito para que a Procuradoria pudesse regulamentar isso. Nós tivemos uma lei em 2016 permitindo a dação em pagamento, só que restringiu a bens imóveis. Em 2018, a portaria da Procuradoria regulamenta essa possibilidade, só que restringiu. É possível a dação em pagamento em bens imóveis somente dos débitos inscritos em dívida ativa.
Eu, particularmente, já acho que é uma medida muito saudável, é uma modernização. Nós temos o conceito de tributo, se a gente for pensar, todos os países da América Latina fazem os seus códigos tributários depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nós vemos estamos em 66, seguindo o modelo do Código Alemão. E aquela ideia ainda clássica do tributo como mero arrecadador. Quando a gente tenta modernizar isso, traz isso para o presente, vamos pensar no tributo, dá uma dimensão econômica que fica muito mais amplo o conceito de tributo. E nesse conceito de tributo, nós temos inúmeras possibilidades. Eu concordo com você, não na parte da burocracia, que o dinheiro não necessariamente, se você paga em dinheiro, vai para isso, mas na possibilidade da dação em pagamento, já tem isso no Código Tributário, foi alterado em 2001. Quando vem a crise sempre possibilita novos pensamentos, e a crise nos destrava. Esse dogma de que tributo sempre tem que ser pago em dinheiro é uma coisa que vem se repetindo há 50 anos, e vem se repetindo depois da crise de 2008. E os países começam a refletir, será que eu tenho que pagar mesmo em dinheiro, quando às vezes a União tem interesse no imóvel, e eu tenho aquele imóvel, por que eu não posso pagar aquilo? Porque eu tenho a possibilidade de extinguir com dação em pagamento. Então, nós tivemos que esperar até 2001 para que fosse regulamentado algo que estava lá no CTN jogado, dação em pagamento como forma de extinção do crédito, que ninguém dava mínima. 2001, ninguém continuou dando a mínima, precisou esperar até 2016 para uma lei regulamentar que ainda restringiu e só permitiu a dação em pagamento em bens imóveis. Com a crise econômica, eu acho que a gente começa a pensar melhor nisso, com uma forma de rever esse conceito de tributo. E agora, com a pandemia, com essa que vai, como a secretária acaba de falar, e todos os gestores, é uma crise sem precedentes, e não tem como fechar essa matemática. O Estado precisa ganhar mais e o contribuinte paga menos. Ou seja, não tem de onde arrancar. Nós vamos ter que ter criatividade, e a dação em pagamento pode fazer parte dessa criatividade. Eu vou mais além. Eu sugiro, inclusive, tem um artigo, Davis, depois eu posso disponibilizar, a doutora Janaína vê como pode ser feito isso. Eu tenho um artigo que eu fiz logo depois da lei 2016 ou 2017, que eu falo sobre a dação em pagamento como um avanço, porque muitos colegas falavam, mas a dação em pagamento é um retrocesso, quer dizer que você quer voltar para o feudalismo, pagar como a Cové, vou pagar com serviços e com bens, isso seria um retrocesso. Não, isso não é um retrocesso, isso é um grande avanço. Eu acho que retrocesso é a gente ficar preso num conceito de tributo, um conceito clássico, pós-Segunda Guerra Mundial, e que o mundo não comporta mais isso. Pensem na possibilidade de pagar o imposto de renda com serviço prestado, por exemplo. Parte do imposto, evidentemente que não tudo, porque o orçamento, a gestão precisa do dinheiro, mas em inúmeras situações há possibilidade sim de fazer esse acordo, porque a União, eu estou falando o nome da União, mas eu acho que isso pode se estender sim aos estados e municípios, por vezes tem que fazer uma licitação onerosa para comprar um bem, o preço tem que ser o menor, aí a qualidade vai cair e o contribuinte tem o bem que a União poderia receber, ou o Estado ou o município. Então, eu acho muito viável a dação em pagamento, defendo isso há muitos anos, e acho que demorou muito a lei federal a regulamentar, quando veio em 2016, a Procuradoria demorou mais ainda em 2018, e isso está aberto lá, essa possibilidade. Só que, como restringiu a bens imóveis, no momento, tudo que a gente não precisa, a princípio, é imóvel. E com a pandemia, que é essa possibilidade que a gente começa a mudar para trabalho remoto, provavelmente isso, para efeitos, por exemplo, de instituições, isso não vai precisar muito, né? Talvez para outras gestões, por exemplo, para um hospital, para uma escola, enfim. Mas isso já existe no campo da União e não teve, foi bem anterior à pandemia, né? Eu acho que a pandemia a gente pode retomar e modernizar esse conceito de tributo. Eu tenho isso mais bem explicado, não consigo falar tão rápido aqui, mas eu tenho isso por escrito, passo para a doutora Janaína esse trabalho sobre a dação em pagamento, que eu fiz junto com a professora Betina Urupemar, e a gente fez isso já para trazer mesmo o debate. Depois veio tanta crise, tanto problema, que o debate ficou esquecido. Janaína, eu queria complementar aqui o que a professora Denise... não sei se estão me ouvindo. Pode não, sim, estão professor, à vontade. Não, é só... Até para prestigiar o meu amigo Davis, mas eu queria só complementar dizendo o seguinte: me põe de acordo com a professora Denise, e eu aprendi com o meu santo pai, ex-servidor da Secretaria da Fazenda,
que tudo que o físico fizer para facilitar o recebimento de tributo, dentro dos parâmetros que a legislação permite, será pouco, porque a atividade não é singela. Doutor Eliezer, servidor, modelo da Secretaria da Fazenda, pode testemunhar a dificuldade que é de você invadir o patrimônio do cidadão para subtrair determinada parcela, ainda que o motivo seja legítimo demais, que é, com esses recursos, custear as atividades do Estado. Então, tudo que for feito, tá certo? Quando eu penso em parcelamento com regras mais flexíveis, não necessariamente, secretária, com dispensas, como em modelos anteriores, que eu também não tenho prevenção quanto a isso, mas um decreto ditado dias atrás, já criou condições para flexibilizando outra regra. Eu acho que isso auxilia, isso, tá certo? Acaba trazendo o contribuinte para a possibilidade de regularizar a sua situação. Sobre transação, eu vou dizer o que me incomoda, Janaína, aí eu entendi talvez o que o Davis quis dizer. É que algumas das legislações que foram editadas acerca do assunto, elas criam determinadas barreiras, elas estipulam a necessidade do preenchimento de algumas condições que inviabilizam. Quando eu estipulo limites de valores, por exemplo, não, só vai fazer jus, só vai poder propor transação contribuinte devedor acima de X milhões de reais. Ora, eu acho que isso acaba excluindo uma gama considerável. A secretária da Fazenda foi muito feliz quando, desde o início da pandemia, sinalizou que, para os contribuintes menores do nosso Estado, aqueles inscritos no Simples, o Estado não iria medir esforços para tentar, dentro daquilo que era possível ao Estado, criar condições para que as dificuldades deles fossem minimizadas. Obviamente que nós sabemos que o Estado tem também toda uma preocupação com os grandes contribuintes, tá certo? Aqui eu anotei, aqui, para não esquecer, que eu tenho que conjugar sensibilidade com responsabilidade. Nós exigimos, enquanto administrados, exigimos da autoridade uma atuação com sensibilidade, tá certo? Mas, por outro lado, é preciso ter a consciência de que essa sensibilidade deve ser guiada pelo sentimento de responsabilidade fiscal, que é o que, como já falei, pelo menos no âmbito estadual, tem norteado nos últimos anos as administrações tributárias. E uma observação derradeira: doutor Eliezer foi cirúrgico, feliz, ao comentar sobre o cumprimento de obrigação acessória. Eu também tinha anotado aqui. É preciso que nós repensemos. O custo com esse tipo de dever instrumental é enorme, tá certo? E é preciso que, com o avanço tecnológico, tá certo? Nas 3 esferas, nós pensemos fórmulas para não onerar de maneira excessiva o contribuinte no que diz respeito ao cumprimento dessas obrigações acessórias, que são importantes, sim, para o fisco, para aquele controle, mas que não podem, como já falei, sobrecarregar, tá certo, o contribuinte, tá certo, trazendo-lhe aí uma onerosidade desnecessária. Por derradeiro, Janaína, não sei se terei espaço ainda para falar, mas por derradeiro, tenho sido muito indagado, e aí eu vou dizer, não tenho procuração nem da administração federal, nem estadual, nem municipal, mas alguns contribuintes estão receosos. Tão logo passa a pandemia, haverá uma pressão fiscal, tá certo? A fiscalização virá com tudo. E eu não tenho a menor sombra de dúvida que eu acho que esse espírito não deve animar, e aqui eu não estou sendo romântico, eu estou sendo realista. O poder público, tá certo? Sabe das dificuldades. E eu não tenho a menor sombra de dúvida que esse espírito não será incorporado por nenhuma das 3 esferas. Doutora Fernanda, jurista de escola, sem a menor sombra de dúvida, não vai jamais adotar qualquer postura. Obviamente que eventuais fiscalizações, quando voltar à normalidade, serão realizadas, professora Denise, dentro do ambiente da normalidade, dentro dos programas já existentes. Eu não imagino, também não espero que Receita Federal, Secretaria da Fazenda e CEFIM, tá certo, corram para trás dos contribuintes para tentar sufocá-los. Não haverá espaço para isso. Então, eu afirmo isso com muita segurança de que não creio ser viável e não acredito que haja ambiente para esse tipo de postura, tá certo? E com essa observação, tá certo? Eu saliento esse meu olhar, tá certo? Otimista,
um tocante aí, aquilo que até então alguns contribuintes chegavam perguntando, será que haverá esse tipo de pressão? Não acredito. Eu tenho certeza que, tá certo, nas 3 esferas será preciso muita engenhosidade. Vou falar com quem nós interagimos mais de perto. Não duvido que não será por falta de esse espírito superior, por falta de criatividade, que pelo menos na esfera estadual, tá certo, se deixará de adotar medidas inteligentes, objetivando fazer com que o Estado continue obtendo as receitas que ele necessita para satisfazer e para dar vazão às suas despesas, mas sempre de maneira racional, de maneira razoável, sem esgotar o contribuinte no que diz respeito à sua capacidade de recolher. E eu espero que essa seja a postura encampada também pela administração pública tributária municipal e a administração pública federal. Agora, eu queria saber o que a Eliezer acha dessa questão da fiscalização, se os contribuintes têm também manifestado esse tipo de preocupação. Ele que foi diretor da fiscalização, tá certo? E certamente pode lançar luzes sobre essa questão, tá certo? Que eu tangenciei aqui. Olha, o Sintra, a doutora Fernanda sabe, inclusive, que foi antes de termos a nossa próxima reunião, porque nós temos a reunião a cada 2 meses, e o desespero foi tão grande do CONDECOM, que as entidades, inclusive, encaminharam um ofício diretamente para ela, solicitando isso, pelo amor de Deus, retornando no dia 16, mas deu um fôlegozinho para as empresas, enquanto elas estão se reestruturando em relação à questão do monitoramento e em relação à questão da fiscalização. Você foi muito feliz na sua fala, porque eu acho que nem é interesse nem do Fisco Federal, Estadual nem Municipal de chegar agora, apesar das perdas que os fiscos tiveram, de vir como se viesse assim, numa sede desesperada, numa sanha arrecadatória, através de processo de fiscalização. Eu acho que não é esse o objetivo. A doutora Fernanda tem uma boa visão da administração para não perceber que esse ser um caminho, é um caminho difícil, inclusive. Ela também não pode, o Estado e as empresas também não podem se negar a perceber que as fiscalizações vão acontecer e vão continuar acontecendo, os planejamentos são necessários e vão continuar acontecendo. Agora, o que se pediu, na verdade, o que se pediu naquele ofício, que foi encaminhado há 2 semanas para a doutora Fernanda, é exatamente que o fisco pudesse dar um tempo maior. Em relação ao monitoramento, isso foi feito, em relação ao cumprimento do monitoramento foi feito para o dia 15, ou seja, depois da manhã, mas em relação à fiscalização não, que já foi retomada, mas isso tem que ser encarado com tranquilidade. Há uma tranquilidade de todos os lados, de perceber que a retomada está sendo gradual também por parte do fisco e também está sendo gradual por parte das empresas. Não há um desespero em relação a isso daí, há uma preocupação, porque o fisco teve queda de arrecadação, como a Fernanda disse, mais de 20% em abril, e maio mais de 38%, quase 40% de queda de arrecadação, e isso é significativo. Mas o fisco não se baseia nisso para fazer fiscalização, e eu acho que sempre foi essa a tônica, não seria essa mudança de postura que ele teria nesse momento. Meu pensamento. E eu me ponho de acordo com ele. Com a palavra, doutora Fernanda e doutora Denise, em relação a isso daí. E eu queria ouvir da doutora Fernanda a questão das obrigações acessórias, que é um ponto muito importante, mesmo que nesse momento talvez seja um ponto... em momento de pandemia, ou no pós-pandemia agora, é momento de começar a falar nesse assunto. Desculpa, viu, Eliezer? De fato, aí você tinha feito a pergunta, só encaminhar aqui, Janaína. Assim, tem muitas coisas que... Eu não sei nem... Eu disse que o mundo desabou, né? Tem várias coisas que desabaram de uma vez. Ano passado, nós tivemos 170 aposentadorias, agora no começo do ano mais 40, então, assim, sem possibilidade de concurso, e etc e tal. Então, assim, se dependesse de vontade, isso aí já estaria feito. Hoje, o pessoal da Cefaz está correndo as léguas de passar perto de mim, gente, porque uma pessoa que passa perto de mim, ela sai com mais 60 horas de trabalho, extenuante, que não está sendo fácil. Então, a nossa equipe tem produzido muita coisa, tem dado muito retorno. O que me falta hoje é gente para fazer, honestamente. Mas
mesmo com todo esse esgotamento, especialmente dos gestores que têm trabalhado demais, né? Se você conversar com qualquer gestor da Cefaz, estamos todos realmente num sentido de entregar, acho que não foi feito nos últimos 10, juntou tudo os 10 anos, a gente está entregando em 2 anos, é a quantidade de entregas que a Cefaz tem feito, e é público, porque muitas coisas sendo lançadas aí, em processos gigantescos, você até falou do sua nota, enfim, é um processo gigantesco, foi feito todo dentro da Cefaz, não teve empresa contratada, não teve, enfim, uma série de coisas que tradicionalmente a gente até faz. Não? Então, assim, a questão do fisco avançar no tocante a isso não é falta de vontade nem direcionamento, é só uma questão de time, sabe, Eliezer? Eu sou uma pessoa muito crítica dos fiscos no tocante à quantidade de obrigações acessórias. Eu sempre falo isso, que é uma vergonha o Brasil ser a 8ª economia do mundo e a 109 para fazer negócio. Então, assim, estamos numa péssima posição, isso tem muito a ver com a obrigação acessória. O Estado do Ceará, desde o ano passado, a gente lançou o desafio de nós sermos o melhor ambiente negocial do país, em termos de Estado, que é justamente passando por essa desburocratização. Hoje, para mim, só falta perna. Agilidade eu tenho muita, está me faltando perna, sabe? Se eu fosse uma centopeia, talvez eu já tivesse produzido mais, mas realmente são muitas coisas a serem feitas, muitos projetos antigos, que nós temos projetos que estamos terminando agora, você conhece muito bem, o DTE, ele é um projeto que tem mais de 5 anos sem ser ultimado dentro da Cefaz, está sendo ultimado agora. O Patiê também é outro projeto que é da sua época ainda, que não foi finalizado e que chegou para a gente finalizar. Eu daria aqui uns 10 exemplos de processos antigos que estão todos sendo finalizados nesse momento. Então, realmente, a gente não tem condição, eu sei da necessidade, mas estamos conscientes que a gente precisa avançar e muito no tocante a isso. E acho que os fiscos do Rio Grande do Sul, o secretário Ricardo, subsecretário do Rio Grande do Sul, ele estaria numa palestra essa semana, semana passada, na quarta-feira, foi remarcada, que é o projeto Receita 2030 do Rio Grande do Sul, e nós vamos trazer esse projeto aqui para o estado do Ceará, e que inclui essa questão, né, do fisco praticamente fazer, como hoje no Imposto sobre a Renda, pequenos ajustes, contribuinte chegar e só lançar aqueles campos, tá certo? Professora Fernanda, eu gostaria de colocar só uma questão levantada aqui pelo doutor Ribeiro Neto, que ele fala que, doutora Fernanda, que tal prorrogar a validade dos regimes especiais de tributação até dia 31 de dezembro de 2020? Haja vista que esse exercício 2020 está totalmente comprometido em termos de receita. Eu até respondi embaixo, aí está registrado, Ribeirinho, grande especialista de CMS no nosso país. Um beijo, viu, Ribeiro? Foi uma perda muito grande para a Cefaz da aposentadoria dele. E, assim, o nosso projeto na retomada é fazer mais do que isso. Nós estamos terminando uma forma de automatização dos regimes especiais para que a gente deixe o limite dos regimes especiais, na verdade, nos termos da Lei Complementar 160, ele pode ir até dezembro de 2022. E nós queremos fazer tranches já totalmente automatizados para que a gente saia desse processo de ter que ocupar um consultor lá na SECOM, olhando aqueles requisitos. Então, o Júnior está trabalhando nesse sentido agora, que é uma das metas que foram apresentadas lá pelo governador. Vai bem além do que o Ribeiro pediu. Só está faltando perna. Vamos ajudá-las, né, no que for possível. Então, assim, mais alguma colocação? Professor Eliezer? Não, eu fiquei muito feliz com a fala da Fernanda em relação à questão da obrigação acessória, até porque tem uma coisa que está acontecendo, Fernanda, que é já colocar para você. O Conselho Federal de Contabilidade, aí eu estou como vice-presidente do Conselho Estadual, Conselho Regional, em contato com o vice-presidente de Políticas Institucionais, Joaquim, e nós estamos exatamente alinhando que o Fisco Federal participar nesses projetos de simplificação como ouvinte nesse processo, como poder ajudar e a contabilidade ser partícipe desse processo. Então, nós temos um ofício aí ao Conselho Federal para que o ENCAT, o CONFAS já participa, a Receita Federal teve uma reunião
em que participaram todos os superintendentes da Receita Federal, toda a diretoria, todas as superintendências da Receita Federal, e o nosso presidente do Conselho Federal, Zumi, explanou por 2 horas lá mais de 70 queixumes do setor contábil em relação às situações federais e tal. E aí eu coloquei para eles a posição em relação a nós participarmos desse projeto de simplificação e ajudar naquilo que for possível, naquilo que for necessário. Então, o ENCAT, como sempre, desde o início, você sabe bem, desde 2005, o ENCAT abraçou esse projeto, foi dado a ele pelo CONFAS o trabalho de acompanhar esse processo da nota fiscal eletrônica, dos documentos fiscais eletrônicos como um todo. E nós temos aqui grandes nomes aqui no estado do Ceará, e eu, como fui coordenador desse pessoal durante 9 anos, eu acompanhei bem de perto isso daí e me dispus a ajudar. Eu já estou fora da Cefaz, mas eu ajudo não como fazendário aposentado, mas eu ajudo na condição de conselheiro do CRC, no que for possível para ajudar, para melhorar um processo desse, que vai ajudar a contabilidade como um todo no país e que vai ajudar os fiscos. Porque se você pensar na guinada que se dá, você mudar o conceito do imposto lançado por homologação para o conceito do imposto por lançamento de ofício, para mim isso é o grande salto, é a grande mudança dos últimos 50 anos, como a doutora Denise falou. Foi muito bem feito o Código Tributário, que ele dura mais de 50 anos, mas o momento é propício para que o fisco federal e estadual já tenha essas informações, ele inverte esse controle e passa a ser muito mais fácil para todos esse controle. E eu dei como exemplo a sua nota tem valor, pelo seguinte: quando nós desenhamos todos os projetos da nota fiscal, todos eles impunham às pessoas, às entidades, às pessoas físicas, a necessidade de ir lá, colocar um envelope na urna, mandar a sua nota, aquela nota vai lá, o cupom se perdia, porque depois de um tempo apagava tudo, né? E aí você não tinha mais nada dentro daquele cupom. Então, o fisco precisa somente dar informação. E na hora que você faz um projeto desse, que eu dou os parabéns de novo, belíssimo, eu não preciso de nada, eu só preciso botar o CPF na nota e tá lá as informações. É a mesma coisa, o CNPJ já está disponível nas notas fiscais. E eu digo mais, o avanço foi, a própria Receita Federal deu esse passo, quando ela barrou a possibilidade, por questão de segurança, que a gente já vinha discutindo desde o tempo que eu estava aí na Cefaz, uma questão de segurança da consulta completa da nota fiscal eletrônica, que foi fechada essa porta, tanto da nota como do CTE, e isso agora precipitou a necessidade de avançar nesse processo, Fernanda. Então, agora, o que eu peço, doutora Denise, é que não deixe o fisco estadual apenas sozinho nesse processo dele ter o cumprimento da obrigação acessória em relação aos documentos fiscais, mas isso avance também para o cumprimento do SPED de contribuições, que é da Receita Federal. Porque aí a Receita Federal daria esse passo também, junto com o fisco estadual, de transformar essa obrigação numa obrigação, e isso não vai mudar se eu tiver o IBS. É a mesma coisa. Eu tenho todos os documentos e eu vou ter no IBS também a mesma coisa. Basta eu informar para as empresas, para os contadores, qual é a informação que eu tenho. O que é que você quer ajustar aqui? Quais são os créditos, débitos, estornos que você quer fazer? Você faz e acabou. Eu acho que simplifica, Fernanda, inclusive para a própria Cefaz. É isso que eu venho batendo. E mesmo aposentado, mesmo na consultoria, nessa condição, eu me disponho a ajudar nesse processo. Muito bem, concordo com o Uriel. Nós temos que avançar para isso. E eu espero verdadeiramente que o Fisco Federal acompanhe. Embora que a estrutura é bem mais pesada, né? Se a Fernanda vê, se não está fácil para o Estado, imagine com a burocracia da União. Mas o que eu posso, pelo menos, dizer é que essas ideias nós também temos lá. Eu não posso falar pela Receita, porque é um outro órgão, mas o que eu posso te adiantar é porque nós temos essa percepção, que eu acho que o primeiro grande passo é quando o fisco para de justificar o seu erro. Então, isso é ótimo, nós admitimos aqui, isso não é bom mesmo. Essa burocracia no Brasil só atrasa. E aí, quando você tem uma secretária de vanguarda, como a Fernanda, que tem o poder de comando agora, dá um ânimo, porque como ela agora tem esse poder,
já dá um alívio, né, como cidadã, assim, de a gente perceber que isso tem como mudar lá. E o que eu posso falar na parte do governo federal, na limitação que eu estou, que é dentro de uma procuradoria, é que essas ideias também são bem-vindas lá. Aí, quando a burocracia, quando isso vai ser feito, a gente realmente é aquela estrutura que todos nós já conhecemos bem, a dificuldade disso ainda, como será feito, não se sabe. Mas acho que esse momento vai agilizar tudo isso. Então, o que eu posso falar é isso, é que só em estarmos assim, falando o mesmo assunto, veja como mudamos. Anos atrás, esses debates, era o advogado falando mal do fisco, o fisco querendo defesa do que não tinha. Então, hoje, o maior avanço nesse debate do que eu chamo de administração dialógica, alguns não gostam, que acham o nome muito pomposo, mas nada mais é do que ambos reconhecerem as suas falhas. Então, a gente só em admitir as falhas já é um grande passo para que a gente melhore tudo isso. Perfeito, professora. Colocar aqui uma última questão da noite. O professor Ribeiro, ele disse um passo gigantesco para desburocratizar a doutora Fernanda. Ele pontuou a professora Fernanda, seria agilizar ao máximo a abertura de empresas, deixando-as ser acompanhadas via monitoramento para coibir eventuais fraudes ou laranjas. Ele continuou, nos Estados Unidos e em vários países da Europa, a abertura é praticamente automática, caso os contribuintes abram suas empresas de má-fé, visando ludibriar o fisco, os sócios são punidos severamente. Ribeirinho está desatualizado, viu, Ribeiro? Presta atenção. O que é que acontece? Aqui no estado do Ceará, a Junta Comercial do Estado do Ceará tem uma mulher que se chama Carol, que é a presidente da nossa junta. A Carol está à frente da Rede Sim no Brasil. E o estado do Ceará, quando eu assumi, era dos estados em pior lugar no ranking em termos de automatização para abrir empresas no Brasil. E o Rede Sim foi o que a determinação foi, precisamos estar, já que a presidente de tudo isso, a mulher que está tocando isso no Brasil é a Carol e é do Ceará, não tem como a Cefaz do Ceará estar em um dos piores lugares, ou era o pior ou era dos piores, mas eu acho que era o pior em termos de ranking, de tempo para se abrir. Hoje, aí desde o meio do ano passado, toda abertura de empresa é 100% dentro já da Rede Sim, totalmente automatizado. E aí isso veio hoje no estado do Ceará, pouquíssimas empresas hoje, você precisa ter algum tipo de interseção. Até no período pandêmico tinha algumas empresas que a gente fazia diligência, pessoal, isso aí a gente cancelou, porque, óbvio, ficou super difícil fazer isso. No estado do Ceará, a média para você abrir uma empresa hoje é de 3 horas, se depender do fisco estadual. Então, assim, demos um salto gigantesco, e não só para a abertura, mas também para as alterações societárias que são feitas hoje totalmente no ambiente virtual, tá certo? Capitaneados aí pela Junta Comercial do Estado do Ceará, que Registres é uma junta modelo no país. Mais alguém quer fazer alguma colocação sobre? Não, só pedir para ela responder o que eu disse. Eu estou aguardando a posição do Estado. Ela disse maravilhosamente que o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul pode ser o parceiro nesse processo. E eu estou esperando que essa parceria aconteça mesmo. E aí isso vai ser importante para o fisco estadual ser vanguardista também nesse processo. Professora Fernanda, foi com a senhora, não foi, Eliezer? Sim, sim, isso vai acontecer, isso está nas nossas prioridades, não tenha dúvida. Ok, vamos agora já passar para as considerações finais, agradecer aqui o professor Fernando Falcão, dizendo que essa secretária é fenomenal, é muito boa. Ana Barbosa, foi um ganho imenso para a Cefaz e para o Estado do Ceará, a doutora Fernanda realmente é ímpar, e todos aqui agradecendo, desejando boa noite. Deixa eu ver, Michele Nasser, boa noite, Candice. Então é isso, vamos passar aqui para os momentos finais. Professora Fernanda Pacobaíba, por gentileza.
Gostaria de agradecer pela oportunidade, viu, doutora Janaína? Muito obrigada. Um beijo carinhoso na minha professora Denise, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão extraordinária. O caminho que eu trilhei tem muito dedo da professora Denise, então eu sou muito grata para essa pessoa que tão bem representa esse espírito, né, do professor Paulo, e muito obrigada por ter feito tanta diferença na minha vida, viu, professora? Sempre, sempre. Professor Carlos Sintra, da mesma forma, sempre um grande professor, um grande mestre. Meu amigo Eliezer, estamos aí, sabe das dificuldades também, mas sempre um sentido, né, de contribuir. E agradecer a todos aqui pelas palavras de motivação, enfim, de estímulo, né, na nossa gestão. Estamos aqui realmente para mudar e para fazer, eu diria, algo que seja, eu diria, mais alinhado aos anseios da sociedade. Eu tenho muita sensibilidade do tocante a isso e acho que já avançamos alguma coisa e podemos avançar ainda mais, certamente. Certeza, professora Fernanda. Sabemos que fácil não é o caminho, mas nós estamos certos que o diálogo, né, é um dos primeiros passos para que a gente possa chegar a boas soluções. Professora Denise, por gentileza. Bom, um prazer enorme estar aqui com vocês, uma alegria, professor Sintra, doutor Eliezer, querida Fernanda, fico muito feliz, você realmente é um alento, é um ânimo quando a gente vê esse movimento, quando a gente vê isso acontecendo e a sua dedicação, o seu ânimo só fortalece essa esperança que a gente tem, não tem segredo, com boa vontade vai longe, sabe? E acho que é muito importante essa sua presença aí na Cefaz, porque verdadeiramente mostra uma nova época mesmo, uma nova época de diálogo. Eu acho que a Fernanda representa bem o que a gente está vendo no Brasil todo. Aquele modelo tradicional, arcaico, sem diálogo, isso não se concebe mais. E a gente tenta fazer na medida do possível. E fico feliz que você esteja aí, Fernanda, à frente disso. Fico feliz de poder debater com advogados que trabalham na área, que sabem a dificuldade, como é o professor Sinter, e agora o Eliezer, que também tem essa visão ampla, a Janaína também, que trabalha na parte da advocacia tributária. Então, vejam que progresso é isso aqui, vejam a qualidade desses momentos que nós estamos vivenciando agora online e já há algum tempo no Brasil. Então, eu não tenho dúvidas que a gente instaura mesmo uma nova época. Essa relação físico-contribuinte é completamente diferente de quando eu comecei lá em 93 como procuradora da Fazenda Nacional, com aquela pompa. Era uma época tão absurda que no Conselho de Contribuintes, que é o atual CAF, quando o procurador falava, o advogado tinha que sair. Tipo assim, era uma desigualdade que não se justifica. Assim, são coisas que a gente até se envergonha e fico feliz, passado todos esses anos, de ver esse progresso e ver o resultado disso. Quando a gente vê a Fernanda representando isso e no âmbito federal também vários jovens, várias pessoas entrando com outra perspectiva. Então, um prazer enorme debater aqui com vocês, de trocar ideias e dizer que a gente cresce. Cada conversa dessa, tenho certeza que todos nós voltamos engrandecidos e na esperança de fazer um Brasil melhor. Nós percebemos os mesmos erros e vamos corrigir na medida do possível. Que é o mais importante. Obrigada. Perfeito, professora, muito obrigada. Professor Eliezer, por gentileza. Primeiro, é uma honra imensa estar ao lado, eu já disse no início, vou dizer novamente, ao lado dessas... Assim, uma mesa agora, essa mesa virtual, mas ao lado de Fernanda, doutora Denise, e meu amigo Carlos Sintra, que é amigo desde o dia que eu entrei na Secretaria da Fazenda, né? A gente sempre lembra com carinho de tudo isso. Então, nesse momento em que nós nos debatemos aqui nesse espaço, primeiro de tudo, eu quero agradecer a Janaína, primeiro por ter me convidado para participar dessa comissão de assuntos tributários, como membro lá da região metropolitana de Fortaleza, ser membro dessa comissão como contador, para mim é uma honra imensa. Eu e o Gilson, lá da Cefaz, que também se aposentou, é uma honra imensa a gente participar como membro dessa comissão. E, em segundo lugar, dar os parabéns para todo esse trabalho que foi feito, que vai se coroar com a palestra do grande mestre, o Paulo Carvalho, de Barros Carvalho, que vai ser no dia 27. Seria hoje, mas vai ser no dia 27. Então, a gente tem assim, a honra
de contar nesse primeiro ciclo com presença de tanta gente boa desde do primeiro dia que nós tivemos essas palestras todas. Esse é o terceiro dia de encontro, com palestras às 18 e às 20 horas. Você está de parabéns, Janaína, por ter abraçado um projeto dessa natureza. E aí agradecer a Fernanda, primeiro pelo que eu falei no início. Ela abriu algo que já estava na lei desde 2014, e ela chegou e teve a coragem de dizer: eu preciso fazer esse diálogo com a sociedade. E eu tenho já uma lei pronta que me remete a um Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte, e que, nas palavras dela, é até engraçado, porque a primeira vez que ela se reuniu, ela disse: para mim não existe fisco versus contribuinte, para mim existe fisco e contribuintes trabalhando lado a lado, por isso que eu não gosto desse nome de defesa, porque vocês não estão se defendendo de nada, vocês estão aqui como parceiros nossos. E eu acredito muito nisso, porque ela mostra o tempo todo esse sentido de parceria do fisco com as entidades todas. Eu fico feliz por ter participado durante tantos anos na Cefaz e hoje na condição de representante do CRC, na visão que eu tenho, que para mim é privilegiada. Eu tenho o privilégio, e eu acho que o Sinta também pensa da mesma forma, como o Fernando Falcão pensa da mesma forma. Nós somos privilegiados, e Ribeiro do mesmo jeito, de termos passado tanto tempo nessa casa, que amamos de verdade essa casa que a gente ama, que é a Secretaria da Fazenda, e agora está podendo contribuir, mesmo estando na visão do lado de cá, do balcão, como a gente costuma dizer, do lado de cá defendendo os contribuintes, defendendo, mas defendendo para que ele faça as coisas certas. Eu sempre admirei isso no Carlos Sinta, ele sabe disso, eu tenho uma gratidão imensa por ele, por muitas vezes que ele me ajudou, e ele é uma pessoa que me inspirou a colocar dessa forma. Nós estamos do outro lado, mas não significa que o fisco é nosso inimigo. Nós estamos do outro lado porque nós estamos com uma relação única, fisco e contribuinte, é simbiose numa relação em que eu estou pagando imposto para o bem do meu país, para o bem do meu Estado, e essa relação precisa ser madura, precisa ser transparente, precisa ser boa para todos. Então, parabéns, Fernanda, parabéns, doutora Denise, eu acho linda essa palavra sua, viu? A dialógica, ela é maravilhosa, eu acho essa palavra bonita. E, meu amigo Carlos Sinta, parabéns, foi uma honra imensa poder participar como contador, mas com a experiência que sempre me levou a esses fóruns, que me dá essa satisfação de ter esses amigos no direito, na OAB, e ser partícipe hoje de uma comissão da OAB. Eu fico feliz por isso. Parabéns, doutora Fernanda, parabéns à doutora Janaína pelo projeto. Obrigado a vocês. E eu quero estender esse convite a todos que estão nos assistindo para participar da nossa comissão, das reuniões ou das palestras, de algum trabalho, né? Principalmente a professora Denise Lucena, que também foi uma das grandes iniciadoras comigo do primeiro Congresso Nacional da Advocacia Tributária. Tivemos inúmeras reuniões lá na Procuradoria da Fazenda, em que tive a oportunidade e a satisfação de conhecer de perto essa mulher, né, que eu já havia escritos, já estudava sobre artigos dela, mas tive a oportunidade de conviver um pouco com a professora Denise e ver que, além de muito competente, é uma lady. Né? Essa palavra de diálogo me lembra muito humildade, né? De você ver, ouvir e falar. E o ouvir, ele parte muito da humildade, né? Você ter de se aquietar, isso é muito da professora. A professora é uma pessoa extremamente competente, né? O que ela tem de competência tem de um coração enorme, maior do que ela, né? Então, assim, para mim, realmente essa mesa, com todos os que participaram aqui, são pessoas que eu tenho, assim, não só um respeito como profissionais, né? Como também os que participaram na comissão do Congresso Nacional, mas também um respeito pessoal, porque o que eu bato muito, nós estamos precisando de bons ídolos, um momento de crise, nós precisamos de lideranças que se levantem, né? E realmente, assim, levantem bandeiras e que possa a gente, através dessas lideranças, a gente possa ver e projetar e, se Deus quiser, fazer um futuro melhor. E é dessa forma, dialogando, estudando, que a gente fará isso, né? O professor Eliezer, também, que eu conheci nas reuniões e convidei para a comissão, e ele dá um apoio, assim, fenomenal. A professora Fernanda, certo? Que muitas vezes assisti os debates dela, inclusive lá na Unifor, e o professor Sintra, que agora vai se colocar,
né? E é o nosso Lorde Jurista, perdão, né? Quando eu fui divulgar os quadros, né, todo mundo ficou assim impressionado com o porte dessa mesa. E eu só tenho que agradecer a todos aqui e a Deus também por essa oportunidade, a ESA, a pessoa do doutor Eduardo Pragmas, doutor Leonardo Leal, Claudinha, que nos dá um suporte aí técnico muito grande, ao Eltinho, que está aqui por trás do sistema virtual, aqui sem ele a gente não faria isso. E professor Carlos Sintra, por favor, nos brinde Muito com a bem. sua palavra. Muito bem. Todos nós sabemos que os últimos são sempre os mais apressados. Então, eu devo dizer... Não, os últimos serão os primeiros. Não, os Fique à vontade. Basta perguntar a quem faz Enem. Os últimos sempre são os que estão mais acelerados. Mas, enfim, eu queria reiterar, Janaína, os meus cumprimentos, tá certo? A ESA e a você, que capitanearam a realização desses encontros, que eu acho que colaboram muito para aqueles que querem discutir temas da atualidade. Eu devo aqui dirigir também meus cumprimentos ao meu particular amigo Eliezer, essa pessoa que, como eu já disse, enquanto servidor, foi uma referência na Secretaria da Fazenda. Hoje continua sendo uma referência aos que lá se encontram e aos que estão aqui no mercado. É uma pessoa muito correta, muito ética. De parabéns, tá certo? A comissão da região metropolitana, poder contar não somente com ele, mas como o doutor Gilson Aragão, que também é um ex-servidor da Secretaria da Fazenda, tá certo? Que lá fez história. Quero cumprimentar a professora Denise, minha colega lá de UFC, pessoa porque eu tenho também a maior estima e admiração, tá certo? Lançou muitas luzes aqui às questões que foram propostas, e a nossa incansável secretária da Fazenda, tá certo, doutora Fernanda, é pessoa que também tem a nossa mais excelsa admiração, tendo em vista essa postura que ela assume, tá certo, de ser desbravadora, tá certo, de ousar, essa fala que o Eliezer trouxe aqui, que ela assume, de não posicionar como sujeitos antagônicos, fisco e contribuinte, mas como sujeitos que devem colaborar, porque ambos dependem, tem uma relação aí de dependência mútua. Eu acho que é algo, tá certo, de vanguarda, e por isso que, particularmente, eu aposto muito neste novo jeito de fazer, tá certo, que vem sendo implementado no ambiente da Secretaria Estadual da Fazenda. Agradeço também o convite que me foi formulado, me senti honrado de poder estar aqui discutindo com vocês essas questões, estar aprendendo com todos, e estarei sempre à disposição para contribuir naquilo que estiver ao meu alcance. Muito obrigado a você, Janaína, e aos que prestigiaram este nosso encontro. Na minha concepção, os últimos serão os primeiros, viu, professor Carlos Sintra? E assim, eu gostaria de realmente agradecer a todos vocês, me colocar à disposição para novos trabalhos. Aqui na última palestra do dia 9, com o professor Valdetário Monteiro e o professor João Gabriel e o professor Diego Martins, a gente já vislumbrou a questão desse projeto, já saiu um livro sobre o que tudo foi conversado aqui, né? Então, assim, a gente vai amadurecer essa ideia e, com certeza, esse livro ainda sai nesse ano, se Deus quiser, né? E agradecer a todos que estiveram conosco, que participaram ativamente ou que divulgaram, e convidá-los para o dia 27, às 18 horas, com o nosso professor e mestre, Paulo de Barros Carvalho, com o tema lançamento tributário. O meu cordial boa noite a todos e muito obrigada.